Dia Marano. Muito bem, de volta com você aqui no Bom Dia Marano. Agora são exatamente 10 horas mais 20 minutos, 10h20, portanto, vamos começar a partir desse instante a entrevista com o prefeito eleito aqui do município de Garanhuns, Sivaldo Albino, ele que nas eleições passadas do dia 15, obteve, portanto, do eleitorado garanhuense 22.198 votos, o que lhe dá o direito, portanto, de exercer o mandato como prefeito de Garanhuns nos próximos 4 anos. Acompanha o prefeito eleito Sivaldo Albino, o nosso magnífico reitor da Universidade de Pernambuco, professor Pedro Falcão, amigo de longas datas, também Gedécio Barros, um dos coordenadores da campanha do Sivaldo Albino, vereadores que aqui se encontram e demais assessores, sejam todos muito bem-vindos. Sivaldo, a gente começa exatamente a nossa entrevista de hoje, pedindo que você faça uma análise exatamente o botão vermelho, isso. Que você faça uma análise exatamente de como foi esta campanha. E antes que você faça essa análise, Sivaldo, eu vou relatar aqui alguns fatos, lhe pedindo, por exemplo, que você possa, se assim achar necessário, enaltecer alguns pontos positivos desta campanha. O Roberto Almeida fez uma matéria e publicou em seu blog, destacando alguns fatores que o conduziram, portanto, ao sucesso nas eleições deste ano. Assim como você, outros candidatos, na verdade, todos os outros candidatos eu recebi aqui na rádio. Mas eu vou confidenciar aqui a todos os ouvintes. Nenhum deles eu vi a força de vontade, a certeza de que iria vencer as eleições, como você demonstrou nas conversas que nós tivemos. Então, essa certeza de que poderia chegar, que teria um trabalho para mostrar por Garanhuns. E uma outra coisa, no meu ponto de vista, são esses dois fatores. O profissionalismo que foi tratado a sua campanha, no meu ponto de vista, foram 2 pontos primordiais para o sucesso, portanto, desta eleição. Mas, na sua opinião, você que vivenciou todo esse processo, o que é que você pode apontar, portanto, como fatores primordiais para esta eleição? Sivaldo, muito bom dia, seja bem-vindo e já agradecendo pela presença em nossos estúdios. Muito bom dia, Luciano André, bom dia a todos os ouvintes da Marano FM. É um prazer retornar a esta emissora, aqui depois de ter sido eleito prefeito. No último dia 15 de novembro, tivemos a oportunidade de falar logo após as eleições, na noite, naquele momento ali de muita adrenalina, de muita alegria, do momento do calor após as eleições lá na Vila do Quartel, na comunidade que eu moro, em frente à casa da minha mãe, onde, quando saímos do local que estávamos concentrados, com um grupo de amigos, alguns familiares, e nos deslocamos até lá, até para que eu pudesse rever minha mãe à distância. E também, como tem sido assim, Luciano, durante toda essa pandemia, infelizmente não tive mais oportunidade ao longo desde o mês de março, de poder dar um abraço e um beijo na minha mãe, a não ser de forma virtual ou à distância. Então a gente foi lá para a porta dela, de lá, onde grande parte da imprensa de Garanhuns e alguns de Pernambuco estavam lá presentes para que a gente pudesse falar, mas efetivamente é a primeira vez que a gente está aqui nos estúdios da Marano FM. Com certeza a gente vai poder estar muitos momentos aqui para falar sobre Garanhuns, sobre os problemas, sobre o que vamos fazer, o que vamos enfrentar, de uma forma muito clara e com muito diálogo. Eu queria inicialmente aqui agradecer e fazer os cumprimentos aos amigos, vereadoras e vereadores que estão aqui conosco, nossa amiga Fanny das Manas, nossa amiga Luzia da Saúde, nosso amigo Alcindo Corrêa, o nosso amigo vereador Matheus Martins e o meu irmão e vereador também eleito, John Albino. Já aproveito a oportunidade, nós elegemos no nosso grupo 6 vereadores, e hoje nós temos 14 vereadores na base, entre eles estão aqui Alcindo e Luzia da Saúde, para que a gente possa também ter uma governabilidade e um diálogo melhor na Câmara Municipal. Claro que vamos ter oposição, como eu sempre defendi, que é importante ter a oposição no Legislativo, mas a gente vai procurar sempre manter esse bom diálogo. Cumprimentar aqui o meu reitor, amigo Pedro Falcão, que foi um parceiro grande nessa eleição, meu amigo Gedécio Barros, também um grande parceiro, um dos coordenadores da nossa campanha, meu amigo Lázaro, que trabalha conosco,
A esposa dele trabalha no nosso gabinete na Assembleia Legislativa. Amigo Júlio César, né, que foi também um guerreiro aí na campanha de Matheus Martins. Meu amigo Cacá. Rodolfo, né, que também foi um guerreiro aí na campanha de Fanny. Tiago, né, com quem Luzia da Saúde. Boinho, também outro amigo que nos ajudou muito nessa campanha. E Maruzan, filho da nossa amiga Luzia da Saúde. Luciano, foram muitos pontos positivos nessa eleição. Muitos mesmo. O que é que me motivou a ser candidato a prefeito de Garanhuns? Nós fizemos algumas pesquisas em 2019. Inclusive, cheguei a mostrar essa pesquisa a um dos nossos adversários, que tinha firmado um compromisso em me apoiar e depois se tornou candidato a prefeito. Pesquisa qualitativa e outras pesquisas que a gente tivemos desde o início de fevereiro até o mês de dezembro de 2019. O que é que todas as pesquisas apontavam? Um sentimento grande de mudança. Todas elas deram entre 67%, 67% e 72% que a população de Garanhuns queria mudar, queria algo novo, algo diferente. Então o primeiro ponto foi nisso que eu me apeguei, foi nessa confiança. Precisava fazer com que parte da população entendesse que esse momento de mudança, esse sentimento novo de mudar, seria incorporado no nosso nome, na nossa campanha. Nós fizemos muitas pesquisas, agora pesquisas internas, e eu sempre disse isso ao meu grupo, sempre disse às pessoas mais próximas, Pedro Falcão, Gedécio, os vereadores que participaram conosco das reuniões, sabia da minha confiança e da minha motivação. E eu falava aquilo de fato com muita convicção, acreditando primeiro no que a gente estava fazendo. Essas pesquisas de chegar a colocar 20% na frente nunca existiu. A maior distância que chegamos a ter, de fato, nas nossas pesquisas internas, foram de 11%. Depois caiu para 7%, e a nossa candidatura efetivamente era a única que crescia de verdade. E eu dizia ao nosso grupo, crescendo de forma lenta, mas estamos crescendo. E acreditava também no sentimento do povo. E eu dizia, olha, o povo quer mudar. E a prova está aí, o candidato a prefeito teve 31% dos votos. Os candidatos que representavam a mudança, 69%. Né? O que pregavam essa mudança. Não necessariamente representavam, mas que pregavam esta mudança. Até porque tinha candidato que passou 7 anos e meio na base do governo. 7 anos e meio defendendo o mesmo governo. Então, não era aquela mudança, mas pregava a mudança. Nós tivemos muitos pontos positivos, Luciano, muitos. Primeiro, eu queria até aqui de forma humilde dizer o que é que nós acreditamos nessa eleição. O marketing é importante, pesquisa é importante, mas o sentimento de quem está no contato com o povo, olho a olho, conversando, dialogando, as pessoas às vezes chegavam para mim e diziam, Sivaldo, está demorando muito aí. Eu disse, eu demoro na conversa, mas eu tenho a convicção que quando eu sair dali eu vou conquistar o voto. É melhor você fazer bem feito do que fazer pela metade. Nas reuniões que eu participava, eu sempre falei dos problemas, mas não fazia aquelas críticas, mas falei da importância do que Garanhuns precisava mudar. E como mudar? E como nós poderíamos construir essa mudança juntos? Sociedade, povo e a gestão. E é isso que a gente vai implementar a partir de 1º de janeiro de 2021. A confiança e a certeza na vitória eu sempre tive, Luciano, sempre. Esta, por incrível que pareça, aliás, as duas últimas, a de deputado estadual de 2018 e esta de prefeito, especialmente, foi a eleição que quem estava próximo de mim sabia da minha confiança. E, claro que isso dependia muito da bênção de Deus e da vontade do povo, mas eu tinha certeza na vitória. Estava muito tranquilo com relação a isso. As pessoas preocupadas com a estrutura financeira, com a estrutura dos outros candidatos, eu disse, olha gente, não se preocupe, o povo decidiu, nós vamos ganhar essa eleição, não tenha dúvida disso. E fui com essa convicção do começo até o dia da eleição. Ao fechar as urnas eu estava muito tranquilo, muito tranquilo. Quando começou a apuração, perdemos nos distritos, nós sabemos por que perdemos, porque tinha uma estrutura lá com bases fortes, que nós não tínhamos tão fortes, né? Mas ganhamos na cidade, ganhamos, por exemplo, em todas as urnas da Coab 2, Magano, né? Na Rural,
Nos pontos que a classe média tinha uma tendência mais ao candidato do prefeito, nós empatamos. A exemplo das urnas do Colégio 15, foi apenas 57 votos de diferença. No CMA, nós ganhamos com quase 250 votos de diferença. Em outros setores, nós abrimos bem, como no caso da Vila do Quartel, que tivemos quase 50% a mais do que os demais candidatos. E outras urnas, a exemplo do bairro São José, da Brasília, né, da Coab 3. Onde perdemos, fomos o segundo colocado, né? A exemplo do Caique, do Vira Viana. Então a gente teve esse processo todo de construção, e a gente tinha de fato, Luciano, essa confiança mesma. Quando foi se montar a campanha, pensamos numa equipe grande de mídia, para fazer todo o marketing de campanha, desde o início da pré-campanha. Um custo muito, muito alto. E o que é que eu fiz? Eu tinha na minha equipe alguns bons profissionais que me acompanham, a exemplo de Lucas, que faz meus cards, a exemplo de Thomas, o fotógrafo que ajuda, e meu filho Caio, que cuida da minha mídia social, né? Que, diga-se de passagem, Caio foi um monstro nisso, surpreendeu muita gente. Caio fez o movimento da juventude, mobilizou um grupo grande de jovens. Caio cuidava da minha agenda, Caio cuidava das minhas redes sociais, das postagens, e botava também aquele tom dentro da realidade, da esperança e da emoção, juntamente com Jean, né, e André e Igor, além de Ronaldo César e o próprio Alexandre Marinho. Então, uma equipe toda caseira de Garanhuns que trabalharam com causa, com conhecimento e também com amor àquilo que eles acreditavam, né? O sentimento de filho, o sentimento de amigos, e todos daqui de Garanhuns. Fizemos isso num custo muito baixo, fizemos uma campanha bastante propositiva. E assim, Luciano, eu sou uma pessoa que concentro muito, né? Eu concentro muito algumas ações. Nenhum dos cards passava para ir à publicação se não tivesse a minha aprovação. As postagens, 90% dela, mesmo nesse tempo corrido, Caio passava para mim, o vídeo, o Jean passava, o André, para que eu pudesse aprovar, adequar alguma coisa, dar uma sugestão e a gente poder botar para viralizar. A gente fez tudo isso aí numa sintonia, arrumava tempo para tudo. E a gente conseguiu dar esse tom. Foi um tom importante, especialmente naquele período que teve aquela paralisação, que tudo se voltou mais para a mídia social. E nós fomos quem mais interagimos com as redes sociais, né? Além das reuniões que nós fizemos, e não foram tantas, né? Porque teve até empresas que não nos receberam, né? Não quiseram nos receber, receberam outros, mas não quiseram receber. O momento foi curto, a gente iniciou. Tem dois detalhes que é importante, Luciano, dois detalhes a falar. Primeiro, veio a pandemia da Covid-19 em março. O que é que nós fizemos? Nós fomos para a linha de frente. Nós fomos buscar tudo aquilo que Garanhuns precisava, com leitos de UTI, de retaguarda, né, de enfermaria, ambulância para Covid, raio-x portátil, contratação e convocação de mais de 268 profissionais da área de saúde. Tive ao lado de doutora Catarina, doutor Paulo Mendonça, né, com o secretário André Longo, com o secretário Antônio Figueira, com o Zé Neto da Casa Civil, com o próprio governador Paulo Câmara. Trabalhamos isso muito. E todos preocupados, Sivaldo. A campanha começou, os adversários lançaram suas candidaturas, estão na rua. Eu digo, tem tempo para tudo. Lá na frente o povo vai reconhecer a nossa luta. Não se preocupem com isso, o futuro é muito incerto. Nós não sabemos nem a certeza se vamos ter de fato a eleição. No momento da eleição nós vamos fazer isso. Quando chegar a convenção, nós vamos fazer e vamos botar o time em campo. E aí fizemos isso. Depois nós fomos o único que começamos também a respeitar. Enquanto a reunião só poderia fazer com 10, 12, 15 pessoas no máximo, os outros candidatos estavam fazendo com 60, com 80, com 200 pessoas. E nós também respeitamos isso. Procurei inclusive o Ministério Público Eleitoral, falei que a gente estava respeitando, os adversários não estavam respeitando. Então todo disciplinamento nós procuramos fazer. Então acho que tudo isso foi uma construção, Luciano. Juntamos um time bom, com 109 candidatos. É bem verdade que uns vestiram a camisa e suaram. É bem verdade que outros vestiram a camisa. É bem verdade que um grupo menor, aquela história, né? Que é o salve-se quem puder, faz a minha parte. A gente sabe de tudo isso. Mas a gente tinha, no contexto geral, nós tínhamos um grupo muito grande que estava nos ajudando. Juntamos um grupo de amigos, como está aqui, Pedro Falcão, Gedés, entre outros que nos ajudaram, né? A Cássio, né? Minha equipe do
da Assembleia, que os que estavam lá, os que estavam aqui, nos ajudaram. E muitos outros amigos que não cabe aqui mencionar. Tivemos uma perda muito grande na nossa campanha, que foi um dos coordenadores e um amigo e irmão, né, que a vida vai levar para sempre, que foi Ivailton. Aquilo nos abalou. Nós paramos 4 dias nossa campanha, paramos de tudo, pegou todo mundo naquela triste surpresa, né, porque Ivailton era um dos que estava mais empolgado com a nossa eleição. Desde quando fizemos o primeiro buzinaço, ele já também, assim como ele, tinha um sentimento de vitória, né? E a gente também teve esse abalo. Então foram muitas coisas que ocorreram durante essa campanha. Agora, o ponto fundamental, eu acho que foi realmente a confiança. A confiança, primeiro, no sentimento do povo. Segundo, nessa vitória. E terceiro, a confiança do que a gente pode fazer por essa cidade. Eu sempre disse que Garanhuns precisa ir além das pavimentações, e além das iluminações. E nós vamos fazer muitas pavimentações e vamos iluminar muitas ruas e avenidas. Agora, chegou a hora realmente de fazer com que Garanhuns possa cuidar das pessoas. Eu tenho um compromisso muito grande com a saúde do nosso município. Precisamos melhorar muito esse sistema e vamos melhorar. Sabemos também das dificuldades, Luciano, que vamos encontrar no início do governo. Eu já aproveito a oportunidade para dizer à população de Garanhuns que tenha um pouco de paciência. Nós estamos na transição, estamos montando o governo, né, os secretariados, mas quando as coisas começarem de fato a andar, a população de Garanhuns vai ver que o resultado vai chegar na ponta. A gente vai cuidar das pessoas, vai cuidar da saúde e vai cuidar das ações importantes que essa cidade tanto precisa e merece. E claro, buscar o caminho para que a cidade não só cresça, mas que ela possa crescer e desenvolver. Tudo aquilo que nós pregamos na campanha, no nosso plano de governo, nós vamos fazer um planejamento para que a gente possa aí colocar em prática dentro do que a gente colocou, né? Com começo, meio e fim, ou seja, o que é a curto, médio e longo prazo. E é isso que a gente vai fazer, já estamos fazendo com esse planejamento, né? E que vamos botar em prática a partir, efetivamente, do dia 4 de janeiro, né? Porque a posse é primeiro, né? Que é numa sexta-feira, e o nosso governo vai começar efetivamente para valer no dia 4 de janeiro. Sivaldo, primeiro deixa eu registrar aqui também a forte audiência que nós estamos tendo nesse momento, mandar um abraço aqui para todos os amigos que nos acompanham, né? Inclusive batendo recordes aqui, né, de aparelhos conectados pela internet, pelo que a gente tem acesso aos números de IP, né? Mandar um abraço àqueles que não puderam estar presentes, como por exemplo o Ronaldo César, né, que está ainda se tratando da Covid-19, e tantos outros amigos. Mas olha, durante a campanha, Sivaldo, e agora sim eu posso dizer isso aqui, a gente conversava com alguns amigos em comum e eu me mostrava sempre preocupado com relação à saúde financeira daquelas propostas que estavam contidas no seu futuro plano de governo. Propostas boas, mas que eu sempre me questionava o seguinte: isso aqui demanda dinheiro. A minha preocupação, né, se acalmou logo após a eleição, porque eu vi que você, inclusive, né, de uma forma, eu vou até usar aqui o adjetivo, claro, no melhor dos sentidos, né, de uma forma muito forte, com a força de vontade, com a gana, né, de trazer os resultados positivos para Garanhuns, não perdeu tempo, já foi a Brasília, né, conversou, estabeleceu contatos, portanto, com o deputado federal Fernando Rodolfo e com outros deputados que puderam, né, ou que podem trazer emendas aqui para Garanhuns, e já anunciou, inclusive, né, Sivaldo, nas suas redes sociais, ações que serão contempladas no seu futuro governo, como por exemplo a requalificação ali da rotatória da Coab 2, né, a implementação aqui em Garanhuns do projeto Brasil em Campo, né, que foi anunciado com a sua presença, o Fernando Rodolfo e também o ministro Onyx Lorenzoni. Ou seja, isso demonstra que não foi apenas conversa de eleição, né? É uma força de vontade realmente de fazer com que a cidade de Garanhuns cresça, avance e traga resultados positivos para a cidade. Essa força de vontade vai permanecer durante os 4 anos, Sivaldo, e os resultados serão práticos, vistos, né, para toda a população? Luciano, volto a dizer, eu peço só à população de Garanhuns que tenha um pouco de paciência. Isso requer tempo, requer planejamento, requer projetos e requer licitações. O que é o bom? Que a gente já tem alguns projetos do esboço praticamente pronto, que a gente tinha apresentado, inclusive, na última semana da eleição. Que se você vê dizer, Sivaldo, podia até perguntar por que aqueles vídeos só foram colocados na última semana da eleição. Nós colocamos a partir da terça, ficou tudo imprensadinho.
Montamos 10 que tínhamos feito, 2 em 1. Né? E montamos terça, quarta, quinta, sexta e sábado, no último dia. Teve pessoas que não teve a oportunidade de ver. Porque ao final, depois faltando uns 20 dias para a campanha, nós percebemos que 20 e poucos dias, tudo nosso estava sendo copiado pelos nossos 2 maiores adversários. Tudo. O discurso, até o candidato do prefeito começou a falar em mudança, que precisava mudar isso, mudar aquilo. Até isso. Engraçado que até a forma como a gente colocava das nossas publicações nas redes sociais, até isso começaram a copiar também. E no mesmo linguajar, inclusive com algumas propostas que não estavam, né, no planejamento deles. Então nós fizemos aqueles vídeos e guardamos os vídeos para soltar, e eu disse, olha, nós só vamos soltar na última semana da eleição. Eu acompanhei, Luciano, tudo, e eu informava, inclusive eu conversava com o secretário Antônio Figueira 5, 6, 8 vezes por dia. Cada passo que eu pretendia dar, eu conversava com ele, dizia, eu acho que esse é o caminho. Tem um pessoal que fazia a pesquisa lá, que não estava mais fazendo as nossas pesquisas, mas que tinha iniciado essa pesquisa qualitativa. Sivaldo, me desculpe, a participação do Antônio Figueira, portanto, na sua campanha, na qualidade de conselheiro, sim, de orientador, sim. De conselheiro? Sim, eu sempre consultava ele, sempre, todos os dias, várias vezes. E Pedro Saldanha, da pesquisa, que chegou até algum momento que eu discordei tanto do secretário quanto de Pedro Saldanha. Eu dizia, olha, chegou a hora de mudar o rumo do tom político da campanha, chegou a hora. E depois de insistir uma semana, e eles disseram que eu estava correto, né, do que analisar, e a gente mudou um pouco. E planejamos tudo isso e assim fizemos. Eu queria aproveitar a oportunidade, Luciano, e fazer o cumprimento também a mais 2 amigos, vereadores que chegaram aqui, né, Luizinho Rodão, que é do nosso partido, o PSB, e Bruno Taveira, né, que é da Cidadania, e que também é mais um vereador que está na nossa base. Inclusive hoje, Daniel Coelho vai estar aqui na Rádio Marana, depois de meio-dia, uma passagem rápida, que é o presidente estadual do Cidadania, que é mais um que eu já conversei também, tá? Mais um que eu já conversei. E aproveitando já para entrar na sua pergunta, Luciano, eu não tive a oportunidade sequer, Luciano, de comemorar essa grande vitória, que eu digo sempre que é a vitória do povo de Garanhuns. Eu fui eleito com 35% dos votos, né, praticamente, mas hoje eu posso dizer a você que me considero prefeito eleito de 100% dos eleitores de Garanhuns, e vou administrar a partir de 1º de janeiro para todos e todas de Garanhuns, os mais de 140 mil habitantes que Garanhuns tem. Até porque o meu compromisso foi esse, né, fazer um governo olhando para frente, olhando para o futuro, e isso requer fazer ações importantes para toda a população e toda a cidade. Então, na primeira semana já, eu conversei com o Fernando Rodolfo na segunda-feira. Ele tentou falar comigo no domingo, mas olha, eu até aproveito a oportunidade, se algumas pessoas estiverem ouvindo, eu recebi do domingo para a segunda, Luciano, mais de 10 mil mensagens via WhatsApp. Mais de 10 mil. O estado todo me parabenizou. Por quê? Porque o estado todo estava sem acreditar na nossa vitória. Você pega uma pesquisa divulgada, mentirosa, na semana da eleição, que você está 20% atrás da eleição. Nós estávamos 2, Luciano. Na quinta-feira nós estávamos 2% atrás, tá? E falaram que a gente estava 20. Quem ia acreditar? A pesquisa foi registrada, né? Fizeram todo aquele carnaval de publicidade. Quando saiu o resultado, todo mundo ficou sem acreditar. Então nós recebemos muitas ligações, mensagens. Basta dizer a você que o próprio governador Paulo Câmara me ligou na noite 5 vezes e mandou uma mensagem. Quando foi próximo de meia-noite, eu digo, deixa eu olhar se meu governador me ligou. Aí tinha lá as 5 ligações dele e a mensagem via WhatsApp. Aí eu fui e retornei a ligação dele, conversei bastante, né? Conversei com outros secretários, estava muita gente, com outros deputados, muita gente animada. Então o Rodolfo tinha mandado uma mensagem parabenizando, eu acho que quando foi na terça ou quarta eu conversei com ele, e ele perguntou se eu tinha interesse em Brasília, fazer uma agenda com ele, para tratar de emendas, uma visita com o ministro, e eu disse, claro, tenho todo interesse. Eu preciso de todos para ajudar Garanhuns, eu preciso de recursos. E as questões políticas agora a gente só vai debater em 22, né? E futuramente em 24. Esse momento, esses 2 anos,
de muita união para que a gente possa ajudar a nossa cidade e a nossa gente. Então, Fernando Rodolfo fez um gesto, e eu fiz um gesto para ele, todos nós pensamos em Garanhuns e na nossa gente. Eu tenho certeza que a gente vai fazer muitas parcerias para ajudar a nossa cidade. Conversei também muito com o deputado Gonzaga Patriota, que já é parceiro de Garanhuns, que assumiu o compromisso conosco. Gonzaga Patriota colocou aí 2 milhões de emendas aí no governo do atual prefeito, 2 milhões e pouco. Assumiu um compromisso conosco de colocar 5 milhões, tá? É mais do que o dobro do que ele colocou. André de Paula, que nunca colocou emenda aqui, já assumiu o compromisso de colocar emenda. Tadeu Alencar, Danilo Cabral, Felipe Carreiras, João Campos, que está saindo, Fernando Monteiro, Daniel Coelho, como eu falei, tive uma conversa com ele em Recife, e ele, inclusive, vai estar aqui hoje, né? O próprio Eduardo da Fonte, conversei com ele essa semana, quinta e sexta-feira, tive a oportunidade de conversar e pedi, ele vai colocar emenda. O deputado federal André Ferreira, que também é da oposição, né, André Ferreira, se comprometeu conosco também que vai colocar emendas em Garanhuns. Conversei com ele na última quinta e sexta-feira também, na capital pernambucana. E venho conversando com outros, né, com senadores. Também sim, conversei com Fernando Dueiro, que é pessoa, braço direito do senador Jarbas Vasconcelos, para que também possa viabilizar e nos ajudar em projetos e recursos para aqui para Garanhuns. Então eu vou bater na porta de cada um deles. Cada um deputado, cada uma deputada, cada um senador, inclusive também deputados estaduais. Tem deputado da oposição estadual que disponibilizou 100 mil reais de emenda para Garanhuns. A deputada Priscila Krause disponibilizou, salvo me engano, mais de 400 mil reais, dos quais, pela primeira vez, ela está fazendo um gesto também para a Prefeitura de Garanhuns e disponibilizando quase 250 mil reais também de emenda já para o orçamento agora de 2021. E eu vou a Brasília, acredito que esse ano ainda, se possível, para que a gente possa aí tentar assegurar mais recursos já para o ano de 2021, para que a gente possa colocar esses projetos em prática. O que a gente vai poder conseguir via governo federal, o que a gente vai poder conseguir via governo estadual. Paralelo a isso, eu conversei muito com o governador Paulo Câmara, conversei muito com alguns secretários e com alguns deputados estaduais que também vão poder nos ajudar com emendas e com ações. Já fiz alguns pedidos ao governador para que a gente possa, já no ano de 2021, ter pelo menos 2 ou 3 ações por parte do governo do estado aqui. Ele sabe da importância que é Garanhuns, ele sabe da importância que representa para a região, e eu tenho certeza que a gente vai poder fazer muitas parcerias entre governo municipal e governo estadual. Aquilo que eu sempre defendi, Luciano, aquilo que a gente pode fazer de parcerias para que a gente possa implementar em ações efetivas para a população. Vamos fazer parcerias na saúde, vamos fazer parcerias na educação, parcerias na infraestrutura e parcerias também nos eventos, né? Assim que a gente tiver essa tranquilidade. Eu não sei se a gente vai poder fazer o Jazz, provavelmente não, este ano. Não sei se a gente vai poder fazer o Santo Antônio, como eu quero fazer, o Viva Dominguinhos. Talvez há uma possibilidade aí do Festival de Inverno. E se a gente for fazer o Festival de Inverno, não sei se a gente consegue fazer os 30 dias esse ano, mas uma coisa é certa. Tendo o Festival de Inverno esse ano, a gente vai ampliar esse evento, serão inicialmente pelo menos 15 dias do Festival de Inverno, né, para que a gente possa aí fazer um novo formato dentro daquilo que a gente está defendendo, dentro daquilo que a gente acredita, para que no próximo ano a gente esteja aí totalmente aí, quem sabe, fora dessa pandemia, e a gente poder fazer os 30 dias do nosso Festival de Inverno. Então a gente vai sim buscar muito recurso. Vamos também, é importante, Luciano, dizer que nós vamos enxugar a máquina, tá? Nós vamos enxugar a máquina, para que a gente possa possibilitar recurso municipal também. O momento ainda é difícil, né? A arrecadação tende a cair. Então a gente precisa fazer aquilo que eu aprendi também no governo de Eduardo Campos e Paulo Câmara. É fazer muito com pouco. É a gente fazer os investimentos. Eu vou fazer uma gestão monitorada. Eu vou fazer uma gestão que a gente vai estar se reunindo inicialmente toda semana, mas depois a cada 15 dias com a equipe. Todas as nossas secretarias, nossos secretários e secretárias vão ter metas a serem estabelecidas, metas a serem cumpridas, e que eu vou acompanhar isso de perto. Você perguntou, Sivaldo, vai ter disponibilidade, vai ter tempo esses 4 anos? O que mais vou ter, Luciano?
Eu sempre gostei, eu gosto de fazer política. E as pessoas não pensem que eu vou mudar a minha maneira, eu vou diminuir talvez um pouco de tempo por conta da parte administrativa. Mas eu vou estar nas feiras, eu vou estar no centro da cidade, eu vou estar nas comunidades, eu vou estar no campo de futebol, nas associações, como estive ontem, né? Lá no Viana e Moura, como estive ontem no Magano, como estive ontem em algumas reuniões, em algumas visitas e até no jogo do nosso glorioso 7 de setembro, que ganhou ontem. Está um passo de voltar à primeira divisão e que nós, assim como de forma pessoal estamos ajudando, vamos poder também proporcionar para ajudar o esporte amador de Garanhuns, ajudar do modo geral, né? Não só o futebol, e também ajudar o nosso 7 de setembro. Então a população de Garanhuns, vocês da imprensa, possam ter a certeza que aqui vai estar um cara que está com todo vigor, com toda disponibilidade, com toda confiança e com toda coragem de fazer uma Garanhuns mais justa, mais próspera, mais desenvolvida, que não nos vai faltar empenho e que não vai faltar trabalho. No sábado, eu parei no sábado por volta de meia-noite de algumas reuniões, de algumas atividades. E olha que eu cheguei de Recife 3h da tarde, fui para a reunião da equipe de transição, fui para alguns compromissos, estive lá em Miracica com Bruno Taveira, com Cláudio Taveira, com sua família, que eu tenho a felicidade de dizer que consegui unir a família lá, que vão estar juntos na minha gestão e que vão estar juntos na reeleição de Bruno Taveira. Até isso a gente procurou fazer, procurou ajudar. E tempo, Luciano, a gente vai buscar tempo para a família, tempo para os amigos, tempo para fazer aquilo que eu gosto, que é vivenciar a política, mas sobretudo, tempo para administrar essa cidade da maneira que a gente acredita, da maneira que a gente pensa, com uma equipe muito boa, que vai estar comprometida para nos ajudar. Uma equipe boa, ela bota as coisas para andar. Eu vou dar as metas, vou dar o direcionamento. Isso é como um time de futebol. O técnico prepara a sua equipe, desde o goleiro, das laterais, no meio de campo, dos atacantes, cada um com a sua função, e o técnico coordena, né? Coordena. E a gente vai poder coordenar isso juntamente com cada um dos nossos secretários e secretárias. Inclusive, né, Sivaldo, eu preciso ir aqui rapidamente para o intervalo, né, mas eu tenho várias pessoas aqui questionando. Luciano, pergunta a ele aí como é que fica a questão dos contratos da prefeitura, a questão do secretariado, quais são os nomes. Tem gente aqui querendo saber pontualmente de cada pasta, né? Então, assuntos que nós iremos tratar no próximo bloco, né? A composição do secretariado, a equipe de transição, quais são os pontos que podem ser abordados nesse momento na transição do governo, né? O fortalecimento da cidade de Garanhuns nesse protagonismo no Agreste Meridional e, consequentemente, também da própria CODEAN, que é a Comissão de Desenvolvimento do Agreste Meridional, e, enfim, vários outros assuntos que nós iremos tratar com o Sivaldo Albino, prefeito eleito de Garanhuns, aqui em nossos estúdios, tá bom? 10h53, eu volto já. O intervalo é rapidinho, gente, são 4 minutos, tá bom? Até já. Bom dia, Marano. Bom dia, Marano. Marano Sertanejo, 4 da manhã, na Marano, a rádio que todo mundo ouve. Armazém Dourado, compre tudo para a construção pelo site ou em Garanhuns e Caruaru, informa a hora. Marano, 10h53. Construa 2021 agora com o Armazém Dourado. Tudo para o seu ano começar do jeito incrível. Reformando ou construindo em 10 vezes sem juros. Aproveite! Caixa d'água 500 litros Forte Leve 214,90. Tinta látex acrílica Pintalar 15 litros e Kine 64,90. Telha 4 milímetros 2,44 por 50 Brasilite 19,90. Piso cerâmica 47 por 47. Tipo A Congo Estela 25,90. Construa 2021 agora com o Armazém Dourado. Conte com a gente! Vida Bela, a loja que é tudo de bom pra você, informa a temperatura. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 19,2 graus. Depois de um longo dia, nada melhor do que chegar em casa, se jogar no sofá, colocar um bom filme, esquentar o jantar, relaxar e ter uma boa noite de sono na sua cama. Mas, me conta, você tem móveis de qualidade em sua casa? Você precisa conhecer a Vida Bela Móveis. Lá você encontra móveis de muito bom gosto, qualidade e preços incríveis, em até 10 vezes sem juros. Nada melhor do que mobiliar a sua casa do seu jeito, pagando menos por isso. Você merece, sua casa merece uma Vida Bela Móveis. Avenida Santo Antônio e Rua Severiano Peixoto, Centro, Garanhuns. Agora, na Marano FM. Conta tudo. Uma ótima semana pra todo mundo. Estamos chegando com o nosso... Conta tudo!
A vinheta já tinha falado, mas a gente sempre reforça, né? Porque. Vamos lá. A gente gosta do nome do programa, então tá bom. Vamos contar tudo, então vamos falar do cabelo. Olá, Tati, tudo bem? Prazer. Parei agora que você tá aqui. Eu também, eu tava Jurava. É que era o momento de eu brilhar de forma solo nesse quadro. Mas, pelo jeito, a rádio não dá asa à cobra. Ô, Tati. Ai, venenoso. A força do querer. Ó, gente, hoje a Bibi e a Aurora vão prestar um depoimento na delegacia por tudo que aconteceu com o Rui lá. O tiozão lá. Quem que foi que você tá me imitando? Voz irrita. Olha só, Zu vai tentar aconselhar a Joyce a se entender com o maridão, tá? Não, eu gosto do mercado, né? O seu vai Batatinha, 1,50 o quilo. Vai. A Irene vai manipular o Eugênio e também A Zu vai pedir ajuda a Silvana, não lê a minha parte, tá? Desculpa. Cirilo vai contar para Caio sobre a prisão de Rubinho, tá? Tá perdidaça, né, querida? Continua. A Aurora vai afirmar a Bibi que não irá mais ajudá-la. Olha como é muito mais legal quando eu falo sozinho. Então vai falando. Dantas vai ficar decepcionada com Bibi. Abel teme pelo namoro do filho. Rui vê Zeca com Ruizinho e vai ficar enfurecido. Gente, sentiu vai a no sonoridade? banheiro, né? A força do querer, o capítulo de hoje. Ai, adorei com você. Pode Segura continuar aí. aqui o programa. Vai trabalhar, ô preguiçosa. Já a gente volta. A Ferreira Costa estará de portas abertas nesse mês de dezembro em horário especial. No sábado das 8 da manhã às 6 da noite e no domingo das 9 da manhã até as 3 da tarde. Esperamos por você. Boas compras, preços especiais em até 10 vezes sem juros no carnê ou no cartão. Só na Ferreira Costa. O Natal começa muito antes do dia 25. Ele está nas luzes da cidade, na montagem da árvore, na escolha dos presentes, no clima de união e carinho que só essa época traz. Aqui na Sobral já é Natal. E o seu presente de quem você ama tá te esperando em até 6 vezes sem juros. Afinal, Natal sem igual. Só aqui na Sobral Magazine. Aproveite as melhores condições para realizar o sonho da casa própria e sair do aluguel com as vantagens que só a Viana e Moura pode te oferecer. Conquiste seu presente de Natal e comece 2021 de casa nova. São as últimas unidades com os benefícios do programa Casa Verde e Amarela do Governo Federal. E não esqueça, compre sua casa agora e só comece a pagar após o recebimento das chaves. Entre em contato 879-9127-8597 ou compareça na imobiliária. Mora bem, ficou mais fácil. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospídia. Na mitologia grega, deus do tempo. Na Fiat, o esportivo com central multimídia de 7 polegadas e porta-malas de 525 litros. Aproveite! Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia de 65.790 por R$ 59.990. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br ou vá agora a uma concessionária Fiat. Perceba o risco, proteja a vida. Bom dia, Marano.
Bom dia, Marano. Muito bem, 11 horas pontualmente, estamos de volta, portanto, com a nossa entrevista com o prefeito eleito do município de Garanhuns, aqui em nossos estúdios, Sivaldo Albino, né? Mais uma vez eu quero registrar os nossos agradecimentos pela presença, né? Também do grande número de vereadores, né? Aqui em nossos estúdios. Eu acho que depois da Câmara de Vereadores é o lugar que mais, né? Converge vereadores aqui da cidade. Graças a Deus, obrigado a todos pela presença, tá bom? Sivaldo, temos perguntas aqui de ouvintes, né, que foram enviadas através do WhatsApp, querendo saber exatamente a questão de continuidade, né, ou reestruturação dos contratados, né? Você já falou, por exemplo, aqui que precisa enxugar a folha, né, e fazer mais com menos. Me recordo, inclusive, era uma frase recorrente de Eduardo Campos, né? Ele dizia que a roda do desenvolvimento precisa girar, né, ao contrário, da capital para o interior. Podemos utilizar, portanto, isso, né, como um paralelo e fazer com que essa roda do desenvolvimento da prefeitura possa sair também e atingir, né, as periferias, os distritos. Como fazer isso com uma folha reduzida e, consequentemente, com talvez, né, você vai dizer isso agora com relação aos seus futuros planos, com menos servidores contratados, né, com aquelas pessoas essenciais. Como é que fica essa questão no seu futuro governo? Queria também aproveitar a oportunidade aqui para fazer os cumprimentos à nossa amiga, vereadora também eleita, Darliane de Natalício, que eu tive a oportunidade de ter 2 mandatos com ele, né? O saudoso Natalício, seu pai. Inclusive participou da mesa comigo, quando eu fui presidente. Também do ex-vereador Joacir Laurindo, que está aqui conosco, outros amigos e amigas que chegam aqui na Marano FM. Luciano, eu acho que a gente precisa, na gestão pública, a gente precisa também otimizar recursos, otimizar funções, para que a gente possa ter essa economia e transformá-las em ações. E transformá-las em ações que possam beneficiar a população de Garanhuns. Nós, a partir do dia 4 de janeiro, nós temos um compromisso com o sistema de saúde municipal, para que ele possa, quando se abrir as portas da prefeitura, se abrir as portas dos nossos postos de saúde, do sistema de saúde, para que ele possa estar funcionando. O tempo foi muito curto desse período de transição. Nós praticamente iniciamos a transição há uma semana atrás. Nós estamos levantando dados, nós estamos pegando informações, né? E ainda com algumas dificuldades. A nossa equipe de transição é uma equipe muito boa, né, que eu tenho acompanhado isso da medida que posso, no nosso grupo de WhatsApp, nas nossas ligações, nas nossas reuniões presenciais, mas eles têm tocado isso, mas a gente tem dado uma certa prioridade nessa questão da saúde. Com relação aos contratos, né, especialmente na saúde, a gente vai fazer um modelo de contrato emergencial e algumas mudanças a gente vai fazendo ao longo do tempo, né, que é preciso fazer. As pessoas precisam entender, tá, com todo respeito a cada um que contribuiu com a administração. Um ciclo se encerra para um novo começar. É bem verdade que uma pessoa ou outra serão aproveitadas, né, e muitas na saúde, mas também não são todos nem todas. É importante dizer que muitos que contribuíram com a administração, tá, tiveram a sua oportunidade. Agora, tem muitos que nunca contribuíram e que aguardam uma oportunidade. Não só pessoas próximas a mim, mas pessoas de Garanhuns, pessoas que querem contribuir com Garanhuns, que querem contribuir com a administração. Eu tenho convidado pessoas que muitas delas nem esperavam, né, do nosso convite, para participar do primeiro escalão, do segundo escalão, né, e outras pessoas que a gente tem em mente que vão ajudar na administração, mesmo nesse formato que nós vamos enxugar, né, dentro do que for necessário, sem prejudicar o andamento da máquina pública, né, porque também é importante isso, né, mas dos comissionados e contratados. Nós vamos enxugar algumas secretarias, fazer junção de algumas, né, vamos desmembrar outra secretaria, porque entendemos que é importante. Mas a gente deve ter aí a diminuição de 2 ou 3 secretarias no total, né? Fazendo essa fusão, essa junção
dessas secretarias. Automaticamente vai se diminuir também cargos comissionados, cargos contratados, né? Há uma possibilidade no futuro de aumentar o da saúde, porque a gente quer investir na questão da saúde. Assim que passar essa pandemia da Covid, nós vamos transformar lá aquela UPA que só funcionou como hospital da Covid, vamos transformar no nosso hospital municipal, como assumimos esse compromisso de campanha. Fomos o primeiro a assumir esse compromisso, depois outros começaram a defender também. Inclusive já estive lá olhando, observando, já tem um pensamento até de viabilizar recursos para fazer ampliação de lá, na parte do estacionamento, para que a gente possa ampliar e fazer depois um hospital municipal que possa atender a população de fato de Garanhuns. Além disso, a gente precisa melhorar muito os atendimentos, né? Melhorar muito o sistema dos nossos postos de saúde, e isso requer tempo, isso não é da noite para o dia. O sistema de saúde no Brasil todo, ele está precário, né? Tem as dificuldades, e isso também é afetado pela crise econômica e a crise da Covid. Muitas pessoas saíram do sistema de plano de saúde e migraram para o sistema SUS, migraram para o sistema municipal, para o sistema do Estado, e isso aumenta a demanda. Então a gente também vai ter uma oportunidade. Eu já venho conversei bastante com os secretários Antônio Figueira, que tem uma ligação na saúde, e com o secretário André Longo, e converso também muito com o Eduardo Flório, e a gente vai fazer parcerias entre Estado e município daquilo que a gente puder. O que puder esticar a corda da parte do município para ajudar, assim será feito. O que puder esticar da parte do governo do Estado, aqui será feito. Eu tenho dito ao governador que eu quero que a gente puder tentar meio que unificar a gestão. De que forma? Os serviços essenciais do Estado, onde é que o Estado pode chegar, até onde o Estado pode chegar para atender o nosso município, a gente vai. Até onde o município pode chegar, a gente vai. O que é que o Estado pode assumir, o que é que o município pode assumir, para que a gente faça essa parceria com o único objetivo de beneficiar a população de Garanhuns. Eu tinha uma liberdade muito grande no governo, desde quando estava na Casa Civil, construir essa relação de confiança, de amizade, no mandato de deputado, né? Mandato de deputado, até lembrar, fugir um pouco aqui do assunto, Luciano, teve aquele período todo do Festival de Inverno, aquela polêmica, né, que agora na campanha usaram contra nós, né, botaram até a foto lá com o cantor, né, os fake news, né, e botando aí que no nosso governo ia ser assim, ia ser aquilo, né. O episódio que ocorreu em 2018, quando foi em 2019, o governador falou comigo, Marcelo Canuto, o Gilberto Freire Neto, né, presidente da Fundap, Marcelo Canuto e Gilberto Freire Neto, secretário de Cultura, e o governador disse: Sivaldo, vá para dentro, acompanhe, fique de perto. Nós fizemos. Em 2019, o Festival de Inverno foi praticamente unanimidade com a nossa participação, dentro daquilo que a gente acompanhou, dentro daquilo que a gente deu de ideias, de sugestões. Imagina agora, nesse período do mandato de prefeito, que a gente puder fazer de parcerias e as coisas serão diferentes. Então, a gente planejou tudo, a gente tem essa liberdade e a gente vai ter esse canal, né? O governo do Estado, o PSB, o governador, toda a sua equipe vibraram muito com a nossa eleição e estão prontos de verdade para nos ajudar nessas parcerias. Então eu acredito muito que a gente vai poder fazer com que as coisas possam realmente deslanchar e que Garanhuns vai ganhar muito com isso. Sivaldo, falando sobre esse processo vitorioso do PSB, não somente aqui em Garanhuns, né, mas também na capital pernambucana, né, com a eleição do João Campos, e até mesmo o posicionamento todo registrado na última semana lá na Assembleia Legislativa, reconduzindo o Heriberto, né, à presidência da Assembleia Legislativa. Pelo que você tem acompanhado, né, pelo que você tem observado e talvez até mesmo naquilo que tenha sido conversado de forma interna, o PSB está num processo de, vamos dizer assim, reformulação, né, e rejuvenescimento dos seus quadros com essas novas lideranças que têm, né, ascendido aos cargos mais diversos no estado de Pernambuco, como por exemplo o próprio Geraldo Júlio, jovem, né, João Campos, jovem, você, jovem, né? Então Paulo Câmara, né, também é uma outra visibilidade que o PSB terá nas eleições, por exemplo, daqui a 2 anos, em 2022. Como é que vocês analisam esse quadro futuro? Olha, Luciano, falar aqui e começar por Garanhuns. Em 2014,
2014. Eu fui candidato a deputado estadual com apoio do PSB e o PPS, que hoje é Cidadania. Passei 13 anos e pouco no PPS. Em 2016 eu fui candidato a prefeito a pedido aliás, em 2014 fui candidato a deputado estadual a pedido do saudoso Eduardo Campos, mesmo no PPS com apoio do PSB. Então a minha relação com o PSB, ela vem de lá de trás, que se iniciou em 2012. Me aproximei do PSB, na verdade 2013, quando me aproximei do PSB. Em 2014 fui candidato a prefeito com apoio do PSB no PPS, a pedido, volto a dizer, do saudoso Eduardo Campos. Em 2016 fui candidato a prefeito numa eleição que a gente sabia que o resultado era totalmente adverso, mas eu fui cumprir uma missão, não fugi dela, a pedido do nosso amigo Antônio Figueira e também do governador Paulo Câmara. Em 2018 nós fomos candidatos, e também João Campos, tá? Em 2018 João Campos, Antônio Figueira novamente e o governador Paulo Câmara. Nós fomos também cumprir uma missão, tá certo? Porque a gente sabia das dificuldades. Mas aí teve o fenômeno Gleidiângelo, né? E a gente conseguiu ficar na primeira suplência e na noite mesmo, à noite, por volta de 00h15, 00h20, Antônio Figueira me ligou ao lado do governador, tá? Na casa de João Campos, e me dizia que eu ficasse tranquilo, que eu seria deputado estadual, iria assumir o mandato. E eu guardei aquilo, né? Como eu tenho o hábito de guardar essas informações, até segurei, e se concretizou, a gente teve a oportunidade. E qual foi a missão que começou lá atrás? Desde 2018, quando nós nos filiamos, no março de 2018, ao PSB, de começar a mudar esse ciclo, né, de renovação, realmente. E aí isso veio com o João, veio com outros atores. Ocorreu agora na eleição, né, João se torna o prefeito mais jovem da história do Recife, é o mais jovem das capitais do Brasil. E o PSB, de fato, ele começa meio que manter alguém que tem de experiência e começar a trazer quadros novos, inclusive alguns deles que devem ir para deputado federal. Um caminho muito provável que o jovem Lucas Ramos venha disputar a eleição de deputado federal. Eu tenho conversado muito com o Clodoaldo Magalhães, que há uma possibilidade também de vir a disputar o quadro de deputado federal. Outros atores novos vão chegar para disputar também, até porque eu não acredito que vão mudar a legislação e a gente vai ter o mesmo formato que tivemos agora em 2020, que será eleição sem as coligações proporcionais. Então os partidos precisam se fortalecer muito, e a tendência é que o PSB em Pernambuco se fortaleça ainda muito mais, que é o maior quadro, né? Que esse maior grupo conjunto ganhou a capital, ganhou cidades importantes, perdeu outras, é verdade. Como foram é o caso 53 cidades, né? Como é o caso de Vitória. Pelo PSB, não é isso? Isso. 53. Que, somando o número de prefeitos eleitos do segundo, terceiro e quarto, ainda não atinge o número de prefeituras conquistadas pelo PSB. A segunda maior foi 22 municípios. Exatamente. Né? Então, Pernambuco continua. A hegemonia do PSB, ela cresceu. Todos caíram, né? Acho que o MDB foi o único que aumentou aí, né? Talvez o PP, mas o PSB manteve, até porque também, se você levar em conta, nós conquistamos uma prefeitura muito importante, né? Que é a prefeitura de Garanhuns, uma das maiores do estado de Pernambuco, que era um sonho também do PSB desde lá atrás, de Eduardo Campos. Então a gente vai ter, de fato, sim, essa mudança, a gente vai poder oxigenar isso. Há um caminho natural hoje que Geraldo Júlio seja o nosso candidato a governador. Inclusive isso já foi muito comemorado na vitória de João Campos, com quem esteve lá. Pedro Falcão esteve lá conosco e viu a vibração disso, né? Dessa comemoração. Paulo Câmara começa a ser um nome ventilado, que pode ir para o Senado, que pode ir para a Federal, que pode ir para a vice-presidência da República, ou até mesmo disputar a presidência, mas eu particularmente acredito que o nosso governador vai terminar o mandato. É muito cedo para essas decisões, mas há de fato sim esse momento aí de renovação. Você me fez mais uma pergunta, Luciano, foi com relação a... Exatamente esse processo de renovação, de revigorar, né, o PSB, que eu já me sinto contemplado inclusive na resposta, porque eu gostaria, Sivaldo, que você comentasse também, se assim desejar, essa questão de renovação, né, dos quadros do PSB, o fortalecimento do partido em todo o estado de Pernambuco e, consequentemente, também, e aqui sem desmérito a qualquer prefeito, né, que esteve ou que está em mandatos, mas me parece que a CODEAN precisa também
assumir esse protagonismo, assim como Garanhuns, na região do Agreste Meridional de Pernambuco. Então, essa sua ascensão à prefeitura, as conversas que estão sendo desenvolvidas, o posicionamento do PSB com as conquistas dessas prefeituras, né, vai realmente, Sivaldo, mostrar esse vigor, essa pujança política e regional que Garanhuns pode exercer? Como é que você analisa, portanto, essa participação? E aqui me permitam, gente, entendam, por favor, o termo que eu vou usar: renascimento ou ressurgimento da CODEAN nesse processo de protagonismo regional. Olha, Luciano, eu quero dizer a você que eu fui convidado, a semana após as eleições, por alguns ex-prefeitos e prefeitos, tá? Para que eu pudesse perguntar se eu tinha interesse e se eu estaria à disposição para ser candidato à presidência da CODEAN. E eu concordo com você, eu acho que a gente vive um momento bom, um momento de união, um momento de crescimento, um momento de surgimento de novas ideias, novos pensamentos. E já tinha outros nomes colocados, né, como candidatos, dentre eles o meu amigo particular, né, o bom prefeito, o jovem Douglas Duarte de Angelim, que é do meu partido, PSB, tá? E aí depois eu tive conhecimento de Douglas, como é o caso também de Luiz Arudo, né, de Águas Belas, e me falam e também outra candidatura aí, mas nada ainda de concreto. Então alguns prefeitos me procuraram, né, prefeitos reeleitos e prefeitos eleitos, me perguntando dessa disponibilidade, e eu topei de imediato, tá? Até porque eu penso nesse pensamento de fazer com uma CODEAN mais forte, uma CODEAN que possa, dentro desse protagonismo de Garanhuns de fato, né, do PSB, da cidade, da sede, né, muitos que fizeram bons trabalhos lá, NIT fez um belíssimo trabalho, lá enxugou, ajustou, né, a gente sabe de algumas dificuldades também que se tem na CODEAN, como tem em todo e qualquer órgão para gerir, né, mas eu aceitei o desafio, estou dizendo aqui em primeira mão, serei sim candidato a presidente da CODEAN, diante do que a gente está construindo, do que a gente está unindo. Douglas, que já tinha um grupo de prefeitos que tinha uma tendência a estar com ele, já abriu mão da candidatura na semana passada. E, consequentemente, vai apoiar seu nome. Vai nos apoiar, vai ser o nosso candidato a vice. Tá? E eu já assumi um compromisso também com o grupo que eu conversei, com muitos prefeitos, já. Entre eles que está nos ajudando muito, o ex-prefeito de Sandoval, a própria Neide Reino, que está também nos ajudando, Marcos Patriota, Mateus, né, e outros prefeitos aí que já estão nos ajudando, que se comprometeram já em votar conosco. CODEAN hoje tem 29, 28 estão aptos a votar, mas tem dois problemas ainda, que é com o de Palmeirina e o dos Catão, de Capoeiras, Dudu, que ainda estão sob júdice. Se não resolverem, se não forem diplomados, não se tem a discussão se vão poder votar, se quem assumir vai poder votar, enfim. Mas eu diria que hoje a gente já conversou, já tem aí pelo menos 15 ou 16 prefeitos que já abraçaram essa candidatura. Precisaremos inicialmente dos 28 de 15, né? Mas nós estamos nesse processo de conversa, né? Então acho que a gente vai ampliar e tentar buscar unidade, quem sabe aí ter só uma única candidatura e assumir o compromisso que eu não vou para a reeleição, e assumir esse compromisso aqui de público, tá? Peraí, calma, não vai para a reeleição da CODEAN. Presidência da CODEAN. Da CODEAN. Né? Deixar isso bem claro para o pessoal. Assumir um compromisso que o nosso trabalho seria um trabalho de 2 anos, tá? Um trabalho de 2 anos, foi o compromisso que nós assumimos. Eu quero começar a fortalecer, inclusive fortalecer a instituição e fortalecer a questão política, né? Eu quero ter esse papel importante da CODEAN e também o papel importante nas ações políticas que possam levar até o ano de 2022. Então é isso que a gente vai fazer, com muito diálogo. Vou procurar todos os prefeitos, né, eleitos, vou procurar alguns ex-prefeitos que eu tenho uma relação boa de amizade, para nos ajudar nessa construção, para nos ajudar a gente fazer também que a CODEAN se fortaleça e que a gente possa fortalecer também os nossos municípios e ajudar, né, os municípios. Então nós temos esse pensamento, e aí vou dizer, quando o governador falou comigo e também o doutor Antônio Figueira: Sivaldo, tu vai ter tempo, vai ter disponibilidade? Eu digo: o que mais eu tenho? Tá? Tempo e disponibilidade. Eu sou movido a isso. Quem me conhece sabe. Eu não consigo parar, né? Eu gosto de me movimentar. Essas ações me fazem bem, me rejuvenesce, me dá força. Eu procuro sempre atividades e eu vou ter tempo, volto a dizer, para cuidar da minha vida e cuidar de cada das ações.
da administração, das ações políticas, do meu lazer, da minha família, dos amigos, e também vou ter o tempo sim para cuidar das ações da CODEAN, porque é importante dizer que ninguém faz nada só. Eu não vou estar sozinho na CODEAN, eu não vou estar sozinho na prefeitura, eu vou ter um time, eu vou ter uma equipe que eu confio, uma equipe que eu vou dar metas, vou dar o direcionamento e que eles vão poder trabalhar. Isso vai desde o secretário até o gari, isso vai desde o secretário até os serviços gerais, vai desde o secretário, do diretor, até um simples atendente num posto de saúde, numa escola, onde tiver. E cada um vai ter um papel de um modelo novo de gestão, uma gestão para cuidar e respeitar as pessoas e fazer as ações, cada um dentro daquilo, da sua responsabilidade. Então, quanto a isso aí, eu fico muito motivado. Se lá na frente surgir alguma missão, vou estar pronto também para abraçar e contribuir com Garanhuns e com a Agreste. Sivaldo, nós temos muitos assuntos ainda para tratar, né? Infelizmente o tempo é pouco para que possamos falar sobre todos eles, até porque também você tem os seus compromissos, né, como prefeito eleito e compromissos também como deputado, né? Isso. Você vai se desincompatibilizar do cargo de deputado no dia 30 de dezembro, é isso? E aí eu já emendo a pergunta da seguinte forma: já podemos, né, ter a perspectiva de que daqui a 2 anos vamos eleger mais um representante de Garanhuns na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco? Quais são as suas ações ainda como deputado que podem ser trazidas em benefício à cidade de Garanhuns? E já falar, Sivaldo, se você assim desejar, nomes que podem compor o secretariado aqui em Garanhuns, né? É claro que é uma expectativa de muita gente com relação a nomes. Eu mesmo fiz uma relação aqui enorme de nomes que poderia fazer como aposta, né, de que estariam no governo. E eu queria saber de você com relação a essa pessoa que está aqui do nosso lado, qual a participação desse cidadão, o reitor da Universidade de Pernambuco, professor Pedro Falcão, seja no governo, né, seja como conselheiro, seja como, né, entusiasta da educação e da cidade de Garanhuns. Se você puder, por favor, Sivaldo, são essas 3 questões, né? Suas ações com relação a deputado ainda, nomes do secretariado, a possibilidade de elegermos um novo deputado pela cidade de Garanhuns daqui a 2 anos e o peso do Pedro Falcão aí na gestão. Embora ele seja muito pesado, né? Mas a gente consegue levar. Quase quebra a cadeira. Foi, mas isso a gente deixa para lá. Luciano, dia 16 eu faço um pronunciamento ainda provavelmente no gabinete da presidência de despedida da Assembleia. Encerra as atividades dia 17. Inclusive a nossa diplomação será no dia 17 às 15 horas. Eu falei até com o juiz, doutor Márcio, diante dessa atividade eu vou ter 14h15 no seminário da MUP em Gravatá, e aí me desloco de Gravatá a Recife para ter as atividades na Assembleia, retorno no dia 17 para a diplomação e aí ficar nos ajustes em Garanhuns nos últimos dias, tá? Nós vamos ter muitas atividades ainda, embora que agora no final, eu estava até aqui nesse momento, estava aqui tendo votação ainda da Assembleia, estava aqui votando em alguns projetos, né? Mas nada de projetos polêmicos, que está tendo a sessão remota, a gente marca a presença e vota, não está tendo debates, e a gente vai contribuir, e dia 30, né, eu vou renunciar para a felicidade e alegria da grande maioria ao mesmo tempo. Aliás, para a tristeza e felicidade da maioria lá daquela casa. Eu fiz muitas amizades na Assembleia, muitas, graças a Deus. Sabe, de deputados a servidores. Mesmo esse período curto que passei, até porque a pandemia nos distanciou um pouco, eu vi até um depoimento ontem de uma deputada que falava comigo, Sivaldo, esse misto de felicidade e tristeza, né, com a sua eleição de prefeito em Garanhuns e a sua saída da Assembleia, onde você fez muitas amizades mesmo, nos faz, pelo menos, ter um pouco de conforto com essa pandemia que nos deixou um pouco mais distante. Então a gente meio que tenta se acostumar. Então a gente fez realmente muita amizade. Semana passada, eu recebi a missão do presidente Sileno Guedes do Palácio. Eu não tinha programação para ir para Recife semana passada, antecipar a eleição da mesa diante do surgimento de uma candidatura da oposição, né, que até então não tinha previsão disso. Então antecipar o processo de eleição dentro do que era o regimento, né, que poderia ser feito de 1 de dezembro a 1 de fevereiro, a eleição, para tomar posse já no dia 1º mesmo de fevereiro. Então me deram a missão de ir como líder do PSB e articular a bancada
e também ajudar com outros atores, outros deputados que a gente pudesse ajudar na eleição, na reeleição do presidente Heriberto Medeiros, de Clodoaldo Magalhães, o primeiro secretário, Heriberto do PP, Clodoaldo do PSB, e outras complicações que tinham dentro da mesa, né? A questão da primeira secretaria. Então eu fui a Recife, né? Passei lá 2 dias, começamos a trabalhar aqui 2 dias por telefone. Fui ao Recife, aliás, passei 3 dias lá, né? E a gente pôde dar a nossa parcela de contribuição nisso, né? O presidente Heriberto me agradeceu muito, o Palácio me agradeceu muito, o Clodoaldo e outros atores que participaram também desse momento, por a gente poder dar parcela de contribuição também nesse momento. Para mim foi um momento histórico de uma eleição de mesa. Eu conheço muito isso a nível de Câmara, né? Não é um processo tão diferente, só que lá são mais atores, mas a gente pôde dialogar com muitos deputados e deputadas, tentar fazer o consenso e buscar os votos necessários para que a gente pudesse construir aquilo que era a chapa que tinha um apoio total do governador Paulo Câmara e do Palácio, né? Claro que não tem aquela interferência, mas tem sim, de fato, o pedido de participar e de ajudar, e nós fizemos isso. Então na Assembleia a gente vai encerrar esse ciclo dia 30 com a renúncia, mas efetivamente dia 17 e dia 16 a gente vai fazer um momento inclusive com alguns advogados aqui da nossa OAB Garanhuns, seccional Garanhuns. Nós conseguimos a doação, uma luta muito grande que se iniciou em 2017, para um imóvel, né, do governo do estado para a OAB, um imóvel valioso, né, bem localizado, e que foi aprovado o projeto no último sábado, né? Iria ser aprovado no período de eleição. A gente foi muito ético nisso, né, para não aprovar no período de eleição. A gente deixou para passar o processo. E aí no dia 16 eu já marquei com o presidente Jorge Wellington para ter esse momento lá na Assembleia com o presidente Heriberto Medeiros, com o secretário Zé Neto da Casa Civil e, se possivelmente, depender da situação da agenda do governador, também com o próprio governador Paulo Câmara. Com relação aos secretariados, aos nossos futuros secretários e secretárias, o que eu posso dizer a você é que hoje eu tenho apenas 4 nomes pendentes, 4, que faltam realmente definir, tá? E os demais todos já estão definidos, tá? Os secretários. Eu tenho 4 pendentes, 2 que eu já iniciei conversas e 2 que eu ainda falto iniciar. Mas um desses 2 que eu falto iniciar, o nome já está definido também, tá certo? Eu falto só conversar para ter essa confirmação, tá? Então eu teria hoje apenas para poder definir. E vou dizer aqui também em primeira mão que nós vamos anunciar no dia 28 de dezembro, pós o Natal, como eu havia anunciado, na segunda-feira, pela manhã, vou marcar o local e horário para anunciar fazer o anúncio de todo o secretariado. Dizer às pessoas que tenham paciência, vocês da imprensa, eu sei que a imprensa sempre especula, né? Mas não adianta querer adivinhar, não adianta querer perguntar, não vou responder nenhum nome. E tenho dito a eles, olha, se vocês falarem o nome, vão ser exonerados antes de serem nomeados, viu? Tem que ser guardado isso, cada um tem que guardar. Sabem o que eu estou conversando, sabem o que eu estou direcionando, sabe a pasta que vai assumir, né? E aí cuidem e se inteirar disso, e a gente vai, depois que pegar tudo aí da transição, passar, a gente está passando nossas ideias, nossos pensamentos, né? Queria cumprimentar também aqui meu amigo o Sargento Rodolfo, que chegou aqui também conosco, que é meu amigo de muito tempo, né? Então, com relação a isso, tenham paciência. Com relação ao meu amigo e reitor Pedro Falcão, ele vai continuar nos ajudando lá na reitoria, como ele já tem feito. Vai ser um parceiro no governo, com as ideias como ele tem sido feito na campanha e no governo. Vai ser um conselheiro, tá? Até enquanto ele estiver lá na reitoria no ano de 2022. Depois que ele terminar lá, a gente, quem sabe, aí não arruma alguma missão para ele ou função, né? Mas de uma coisa é certa, ele vai continuar aí nos ajudando. É uma pessoa amiga, uma pessoa de confiança, é uma pessoa que contribui com Garanhuns, especialmente na educação, também na saúde, né? E que vai continuar, né, contribuindo, seja lá em qual for a missão ou função. Então, até lá, a gente vai manter essa relação de amizade que a gente construiu, né, que não é de hoje, e de confiança, e que ele vai poder sim nos ajudar, volto a dizer, com ideias e como conselheiro, né, e trocando as ideias. Aqui e ali eu escuto muito ele, aqui e ali eu discordo de algumas coisas dele, ele discorda da minha, e a relação
nossa de amizade é isso, para a gente interagir, para a gente trocar as ideias e buscar no final o que é um pensamento melhor que possa beneficiar a nossa cidade e a nossa gente, né? Todos nós temos sempre que ouvir, eu faço muito isso, né? Muito diálogo, vou permanecer com isso. Eu acho que é fundamental para que a gente possa acertar mais e errar menos. Com relação à eleição de 22 de deputado, nós vamos discutir nomes no momento oportuno, tá? Agora, uma coisa eu queria dizer aqui a você, Luciano, e a população de Garanhuns. Podem ter certeza do que eu vou dizer agora. 22 Garanhuns elegem um deputado estadual. Nós perdemos um pouco do espaço com a minha saída, é fato. Por outro lado, é importante dizer que esse espaço, nesse período, não será sentido porque eu tenho uma ótima relação dentro do governo do estado e vou fazer o papel de prefeito e de deputado. As parcerias vão avançar, vão evoluir, até muito mais, é muito mais importante ter um prefeito aliado do que ter o deputado, tá? Nós passamos por isso aqui, por algumas dificuldades, porque tem parcerias que só o prefeito pode proporcionar a nível de município e estado. Agora, claro, que a força política dentro de uma Assembleia Legislativa, a força política de um representante, de um deputado estadual dentro do parlamento estadual, dentro do governo do estado, ela é fundamental. E isso nós vamos recuperar. Vamos apresentar um candidato que a população de Garanhuns venha aprovar, né? Se você dissesse, Valdo, tem nomes? Não. Tem especulações, as pessoas especulam, como você mesmo falou de secretário, né? De secretárias. As pessoas falam em alguns nomes, isso é fato. Mas é muito cedo, gente, eu não tomei nem posse para prefeito de Garanhuns. A gente nem começou a administrar a cidade. Então vamos deixar, volto a dizer, a gente vai deixar para tratar das eleições no momento oportuno. Até lá a gente vai articular, vai fazer o nosso governo. E quando virar 21 para 22, aí sim, a gente começa a pensar na possibilidade de nomes, a gente começa a pensar naquele candidato ou candidata que possa representar bem Garanhuns e representar bem o Agreste Meridional. De uma coisa certa, ele vai para o PSB e vai ter o número 40.400, que foi o número que eu obtive, que foi o número que foi da vitória e que vai ser o número desse meu candidato a deputado estadual ou minha candidata a deputado estadual. Agora, só em 22 a gente trata disso. Perfeito. Sivaldo, só para a gente terminar, né, você sabe que a função nossa da imprensa é cascavinhar, procurar saber. Você já disse que não vai dizer nomes, né? Mas dentre essa definição das secretarias, né, são 4 que faltam ainda, né, definir os nomes, ou uma somente, como você falou, né, 4 estão em conversações, uma falta definir. E a outra informação que você trouxe para a gente aqui no decorrer da entrevista é que possivelmente fará a junção de algumas secretarias. Que secretarias são essas que podem ser, né, aglutinadas, convergidas para uma só pasta? E quais são as secretarias que faltam ainda dessa definição dos nomes? Luciano, eu peço até desculpa a você, eu nunca fujo de debate, de perguntas, mas essa eu não estou fugindo. Essa é apenas processo de articulação dos ajustes que nós estamos fazendo. Eu ainda não defini todas essas. Inicialmente meu pensamento era fundir 4 secretarias, tá? Analisando, isso deve cair para 3 e desmembrar uma, tá? Então a gente vai fazer isso. Devemos ter 2 ou 3 secretarias a menos, tá? Talvez algum órgão a menos. A gente está também analisando fazer essa fusão, fundir. Mas digo à população de Garanhuns que as coisas não vão deixar de acontecerem, tá? Até porque a gente vai ter uma estrutura para isso. Que a gente quer otimizar, a gente quer concentrar e a gente quer economizar. Com relação aos nomes, eu vou dizer a você, de que eu não defini ainda. Secretário ou secretária de Educação, tá? Eu tenho muitos nomes que eu estou analisando. E por que eu não defini? Eu tenho um compromisso e vou cumprir com a categoria de que o secretário ou secretária será escolhido numa lista tríplice, tá? Eu vou receber 3 nomes e vou escolher o secretário ou secretária de Educação. Agora, nesse primeiro momento, não dá para fazer isso. Então, vou escolher um secretário ou secretária interino, que ele vai passar 1 ano na secretaria, sabendo que no final do ano vai ter esse processo, tá? Da lista tríplice, para que a gente possa colocar ele para os próximos 3 anos. O secretário ou secretária que irá assumir esse primeiro ano é do quadro, tá? Será do quadro também como assumir
esse compromisso, que ele pode ser quem sabe, ou ela, né, ele ou ela, escolhido nessa lista tríplice. E se for escolhido pela categoria, estiver desempenhando um bom trabalho, um bom papel, automaticamente eu posso escolher dentro desses 3 nomes e permanecer. Se não tiver bem, haverá as mudanças. Então, esse é um que eu ainda não defini, e não defini por essas razões, tá? Que eu estou analisando com muita calma, com muito critério, né? O perfil, a situação, para que a gente possa botar nesse período de transição que será feito. Então, estou dando aqui também a você em primeira mão que o secretário ou secretária de Educação inicialmente será de forma interina, terá um prazo aí de 1 ano, para a gente preparar essa lista tríplice. Mas volto a dizer, essa pessoa pode ser a pessoa que permaneça, de acordo com o desempenho que fizer, e os nossos profissionais da educação escolham esse nome entre os 3, e se a gente entender que desempenhou um bom trabalho, vai continuar aí para os próximos 3 anos. É importante dizer, tudo que a gente vai planejar, os nossos secretários e secretárias vão ter essa meta, nós vamos fazer essa gestão monitorada, com esse acompanhamento. O secretário, ele não é dono do cargo, ele pode entrar e pode sair. Agora, o meu pensamento, o que nós queremos para a gestão, é que o nosso secretariado seja o secretariado de 4 anos. Tá? A gente vai dar todas as condições, vamos estar presentes, vamos estar próximos, para que eles possam desempenhar esse trabalho ao longo dos 4 anos. Não é bom você estar botando secretário ou secretário e você está mudando. Agora, isso requer resultado. A cada momento você vai fazer um balanço, vai fazer uma análise, o que precisa avançar, as metas que a gente precisa colocar. Então eu espero que as coisas possam fluir, que cada um dos nossos futuros secretários e secretárias entenda a nossa maneira de pensar, entenda o nosso ritmo de trabalhar, né? Eu gosto de um ritmo um pouco acelerado, claro que com as suas prudências, com as suas cautelas, com planejamento, que é fundamental, mas as coisas precisam ter agilidade, né? As coisas precisam fluir, especialmente em pastas importantes, em pastas que tem serviço que não dá para esperar tanto. Então cada um vai aprender o nosso ritmo. Eu tenho certeza que uns 3 meses aí de gestão, 3, 4 meses, isso vai dar liga, e a gente pode aí nos 6 meses aí começar realmente a fazer a gestão que a gente imagina, que a gente planeja. Perfeito. Sivaldo, eu precisaria terminar, né, mas eu recebi aqui algumas perguntas de pessoas solicitando que nós passássemos para você um questionamento com relação ao posicionamento da Prefeitura quanto aos servidores que estão aposentados, né, os aposentados. Como é que fica o relacionamento da Prefeitura com aqueles que estão no IPSG, os professores, os servidores, enfim, né, que estão no IPSG, e em particular, Sivaldo, eles se mostram preocupados aqui com o plano de saúde, né, que segundo eles, né, foi cortado rapidamente aqui, esse plano foi cortado. Então, qual o pensamento seu com relação a essa possibilidade de retomada deste assunto e o tratamento para com eles? Olha, o tratamento vai ser sempre o melhor possível, como eu falei, muito diálogo e respeito. O que cada um precisa entender, alguns já falaram comigo particularmente, o que cada um precisa entender é que tem coisas que a gente só vai começar a tomar pé efetivamente quando estiver lá. Eu ainda não escolhi o nome para o nosso IPSG, ainda não escolhi, tá? Assim como não escolhi ainda para a ESGA também. O da autarquia, da nossa AMSTT, esse nome já está escolhido, tá? Assim como os demais. A única autarquia que nós já definimos. Agora, os outros a gente precisa ter alguns critérios também, tá certo? E eu vou dar também outra informação aqui a você, especialmente para o pessoal da ESGA. Meu pensamento é pegar alguém do quadro, tá certo? Alguém do quadro para poder gerir a ESGA. Estou analisando muitos nomes também, tá? Para que a gente possa fazer isso também num processo democrático, daquilo que a gente entenda que vai ser o melhor para nossa autarquia. Agora, do IPSG a gente sabe de muitas dificuldades. Eu combati lá atrás, tá? Combati lá atrás que o nosso Instituto de Previdência não teria uma vida fácil a partir do ano 2028, tá? E talvez não chegue a isso. A gente tem muitas dificuldades no nosso Instituto de Previdência. Quando a gente tomar pé disso, que a gente tiver o nosso gestor, a gente vai poder analisar cada situação. Precisamos ver essa questão do plano de saúde, porque precisa ver também qual é a contrapartida do município, o que é que o município pode fazer agora, porque geralmente planos de saúde, hoje os serviços diminuíram e os preços aumentaram.
Então você precisa ver o que é que você vai poder dosar, o que é que você vai poder fazer, qual é a contrapartida do município, o que é que a gente vai poder ajudar. Então isso só quando de fato, Luciano, a gente estiver lá, conhecer a total realidade, que não é da noite para o dia, não é só na transição que a gente vai conhecer, né? Não é só na transição. A gente vai precisar conhecer muitas coisas quando de fato tomar pé disso, quando cada secretário e secretária e os gestores das nossas autarquias estiverem gerindo e passar as informações para a gente e em conjunto a gente tomar essa decisão. Volto a dizer, eu tenho metas, eu tenho um planejamento, eu tenho planos, mas tudo isso será traçado com os nossos secretários, né? Vai ter coisas que eu tenho um pensamento que de repente lá na frente o secretário vai me apresentar uma proposta mais viável e um caminho melhor para que a gente possa solucionar. Se não fosse assim, não adiantaria os nossos secretários, né? A gente volta a dizer, vai ter metas, tem um planejamento, mas muitas ideias vão surgir no decorrer do governo. É a mesma coisa do plano de governo, daquilo que nós colocamos, aquelas metas. De repente vai surgir no meio do caminho algo melhor do que o que a gente tinha imaginado. E o que é que não vai nos caber? Adequar isso. O nosso objetivo sempre vai ser melhorar a infraestrutura, melhorar as ações para a nossa cidade e melhorar também as ações, especialmente para a nossa gente. Eu sempre defendi que precisa cuidar das pessoas. É cuidar na saúde, é cuidar no esporte, é cuidar no lazer, é cuidar na qualidade de vida. Eu tenho certeza que a nossa equipe, ao longo do tempo, vai nos apontar também caminhos para que a gente, juntos, possamos construir a Garanhuns que a gente tanto imagina, uma Garanhuns mais justa, mais próspera, mais igualitária e mais desenvolvida. Você pode observar que eu continuo com o mesmo pensamento de campanha. Não mudou porque ganhei a eleição. Muito pelo contrário. Aumentou a responsabilidade, aumentou a confiança e nos trouxe a certeza que a gente vai poder, de mãos dadas, construir essa Garanhuns que a gente tanto sonha, tanto imagina, e que a gente possa realmente fazer, se não conseguir tudo, mas fazer quase tudo daquilo que a gente planejou e daquilo que o povo acreditou. Ok, Sivaldo, quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui, né, em nossos estúdios, agradecer e registrar o prestígio, né, que foi dado ao nosso programa. Né? A nossa amizade não é de hoje, é de muito tempo, né? Somos, graças a Deus, amigos da família de longas datas, né? Conheço o Sivaldo, conheço o Johnny, Fá, enfim, muita gente lá, né? E os quais eu sempre tive respeito e mantivemos também convivências harmônicas, independentemente de posicionamentos políticos, de cargos ocupados ou qualquer outra ideia. As informações que aqui foram passadas no nosso programa, né? Muitas delas em primeira mão, para aquelas pessoas que não puderam acompanhar ou que querem assistir novamente, nós vamos subir a entrevista daqui a pouquinho para o nosso YouTube, tá bom? Rádio Mariana FM, lá estará, portanto, a entrevista com o Sivaldo Albino. A você, Sivaldo, a sua família, a todos os vereadores que aqui se encontram, o professor Pedro Falcão, Gedécio, enfim, todo mundo, quero desejar, né, um Feliz Natal, um ano de 2021 repleto de muita saúde para todos nós. É claro que essa não foi a última entrevista desse ano, outras virão. Dia 27, talvez a gente consiga puxar os resultados dos secretários, né? Ele anuncia dia 28. Domingo, é no domingo. Pronto. Dia 28 você anuncia, né? Aí dia 27 a gente recebe a relação e eu faço um flash aqui para anunciar o pessoal. E a todos, mais uma vez, né, muita sorte nesse futuro governo, né, um novo governo, portanto, para Garanhuns. Muita saúde, obrigado, que Deus abençoe a você e toda a sua família. E registrar que está curado da Covid também, né? Sim. Muita gente disse, não, ele está com Covid, bote a máscara e não fique perto dele, não. Minha gente, ele não está mais nem transmitindo, né? Já está curado. Então, Sivaldo, muita saúde, que Deus o abençoe a você e a toda a sua família. Obrigado mais uma vez, né, pela amizade e pelo prestígio ao nosso programa. Obrigado a você, Luciano. É bem lembrado, a gente tem uma relação de amizade de muitos anos. Necessariamente a amizade não quer dizer que a gente precise caminhar sempre no mesmo lado político, né, no mesmo pensamento ideológico, mas eu sempre preservo o respeito, o carinho, a amizade. E queria aqui finalizar. Hoje quem era para estar aqui ao nosso lado é o meu amigo Pedro Veloso, nosso vice-prefeito, que esse sim está hospitalizado, né, com a Covid-19, que passou 3 dias aqui no Monte Sinai, já está 1 semana lá no Hospital Português. Eu falo com ele todos os dias, inclusive já falei hoje, antes de vir para cá, né? E ele pediu para transmitir um abraço ao povo de Garanhuns, a vocês da imprensa, que está se recuperando muito bem, graças a Deus, né? Acredito que essa semana ele deve ter alta, né? E deve retornar aqui para Garanhuns, já vai poder aí estar junto conosco aí
nos ajudando aí nessa articulação, com aquele seu jeito tranquilo que ele tem, né? Eu dizia sempre aí na campanha que ele é muito tranquilo, né? Eu sou mais acelerado, mais ativo. Ele é aquela tranquilidade, aquela paciência para dosar, ter esse ponto de equilíbrio. Mas o doutor Pedro Veloso é uma pessoa que conquistou o meu coração, conquistou o meu respeito e que vai poder aí como vice-prefeito ajudar muito Garanhuns, né? Vai ser uma pessoa também amiga, porque vai participar, vai ser uma pessoa conselheira dentro desse grupo que nós vamos montar, né? Para ajudar de fato de uma forma direta na administração. Então, a ele que está lá na capital pernambucana, meu forte abraço, que logo vai estar aqui conosco, né? Era para estar aqui, mas infelizmente não permite. Com relação à minha pessoa, eu tinha feito 2 testes durante a campanha para Covid, todos deram negativos, tá? Passou esse período e aí depois que Pedro Veloso contraiu, um dos meus irmãos contraiu, né? E aí eu resolvi fazer o exame e detectou que eu tinha tido a Covid-19 no final de outubro, tá? E eu fui totalmente assintomático, eu graças a Deus não senti absolutamente nada. E quando eu fiz o exame já não estava mais transmitindo absolutamente nada. Depois disso, outras pessoas da minha família fizeram. Por exemplo, minha esposa Lívia, ela teve Covid muito antes de mim e eu não contraí a Covid. Ela talvez foi contaminada num período que a irmã dela teve, o cunhado, né? E a sobrinha, mas eu não tive. Depois disso a gente fez, e aí saiu fazendo toda a família, né? Se o meu irmão teve, ficou em isolamento na Albino, Johnny teve, Fá teve e outras pessoas que começaram a fazer e detectaram que tiveram Covid, né? A exemplo de Ronaldo César, que está em resguardo. Mas esse grupo nosso, todos foram totalmente assintomáticos, né? Por exemplo, Johnny teve sintomas de dor de cabeça, mas Johnny tem dor de cabeça com frequência. Então não dá para você saber, mas fora isso não se teve nada. E eu, Luciano, não tive absolutamente nada. E sintomas, inclusive teve um período no começo da campanha que eu comecei a sentir mal-estar, tive tosse e com 2 dias eu fui fazer e deu negativo, né? Eu tinha convicção que tinha contraído a Covid-19 e não estava, isso no mês de agosto, tá? Depois fiz outro exame, deu também negativo e aí segui, não senti mais sintomas, por isso que não tinha feito e a população de Garanhuns possa estar absolutamente tranquila aí que eu mesmo seguindo todas as recomendações de máscara, álcool em gel. Claro que quando você está num bar, num restaurante, você não usa, né? Você não usa. Às vezes também em um evento você não usa, né? Você chega de máscara, tira, né? Até quando você vai estar lá beber alguma coisa ou se alimentar, ninguém está de máscara, né? Mas graças a Deus a gente não está transmitindo. Para finalizar... E registrar, Sivaldo, inclusive para aqueles que estão nos assistindo aqui pelo YouTube, né? O Sivaldo nesse momento está sem a máscara, mas o Gedécio está com máscara, Pedro Falcão está com máscara, eu estou sem a máscara, mas nós estamos separados, né? Por uma distância. E com a proteção. Né? E uma proteção entre nós dois. Então esse é o motivo pelo qual nós estamos sem a máscara. Sem as máscaras, exatamente. E toda a equipe que está aqui, estão todos com distanciamento e com máscaras. É importante também registrar isso. Não, puxa o microfone aqui, meu filho. A confraternização do bar, restaurante, lanchonete Serra da Galega. Queria ser hoje, né? Hoje ou ontem? Era hoje. Era hoje, segunda-feira. Geralmente é na segunda-feira, foi cancelada por conta disso. Bom, Luciano, com certeza esse ano a gente ainda vai voltar aqui a nos falar, né? Possivelmente não antes do Natal, né? Então eu queria aproveitar a população de Garanhuns, os ouvintes da Rádio Marano, para desejar aí um Natal aí de muita luz, de muita paz, um Natal que vai ser diferente dos demais, né? Porque a gente ainda está nessa pandemia, com grau de uma possibilidade novamente de crescimento. Espero que a gente possa sair desse momento difícil tão logo, mas pelo menos a gente vai estar podendo agora se reunir. Muitas pessoas contaminaram, segundo as informações, um período de uma certa imunidade nisso, né? Esse coronavírus é um vírus ainda que requer muitos estudos. Acredito que a gente chega à vacina no próximo ano e a gente vai poder tentar ter, dentro do que a gente sempre coloca, conviver dentro desse novo normal que a população mundial precisa entender e se adequar. Mas já me antecipo desejar esse Natal de muita paz, harmonia e de muitas bênçãos na vida das famílias garanhuense, pernambucana, brasileira e mundial. Agradecer mais uma vez a minha família, que sempre foi presente em cada momento,
Aqui está Johnny, meu irmão, que se elegeu vereador, Caio, meu filho, Fá, que está numa reunião, que está participando inclusive da equipe de transição. A minha mãe, que está em casa, com certeza me ouvindo, meu pai, outros irmãos, família grande e unida, graças ao nosso bom Deus. Então a minha gratidão eterna à minha família, pelo amor, pelo carinho, pelo respeito, pelos meus outros 2 filhos, Rodriguinho e Mateus, pela minha esposa Lívia, e aos meus amigos, né, que são muitos bons amigos que eu tenho, bons e verdadeiros amigos, que foram construídos ao longo da amizade, do bate-bola, né, das conversas, do tempo da São Cristóvão, que foram lá quase 10 anos, né, entre cobrador, entre fiscal de ônibus e que vendia minhas férias de cobrador, e os amigos que a política também me proporcionou. Então eu só tenho a agradecer aos bons amigos e amigas que a vida me deu, que continuam aí caminhando conosco. Agradecer por essa luta, por essa vitória. Foi uma vitória de um conjunto, foi uma vitória de muitas pessoas que, assim como eu, acreditaram que era possível. Se você lembrar a nossa campanha, nós começamos com a marca de Eu Acredito, né? E foi assim que a gente levou, sempre acreditando. Nossos vídeos era isso, eu acredito, com um sentimento de confiança. Mas, sobretudo, um agradecimento mais que especial ao povo de Garanhuns. Volto a dizer, não só aos quase 35% dos eleitores, ao povo de Garanhuns de um modo geral. O sentimento hoje é muito grande de felicidade, quem votou e quem não votou conosco, porque as pessoas realmente entendem que era preciso mudar, e a gente vai fazer essas mudanças. Então, possam ter certeza que o nosso governo será para tudo e para todos. Então, a vocês a nossa gratidão, e vamos juntos construir essa Garanhuns que todos nós almejamos, a Garanhuns, volto a dizer, mais justa, mais próspera, mais igualitária, e que seja a Garanhuns dos sonhos para os nossos filhos. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a cada um dos vereadores e vereadoras que estão aqui conosco, não é? A cada um dos amigos e amigas que estão aqui conosco. A Câmara Municipal também tem a responsabilidade muito grande nesse momento de renovação. Eu acho que os que tiveram a oportunidade de renovar o mandato entenderam isso. O que estão chegando também entenderam isso. Eu dizia muito que o povo queria mudar. Então 5 conseguiram renovar o seu mandato e que agora sabem que precisam realmente mudar com esse novo pensamento, que a gente possa estar em sintonia com esse mesmo pensamento de mudança, mas que a Câmara também vai ter a sua independência, a sua autonomia. Nós vamos manter um diálogo permanente com relação a isso. Eu já tinha, né, nessa relação de amizade, e agora como prefeito e vereadora a gente vai poder alargar isso cada vez mais. Um grande abraço, que o bom Deus nos abençoe hoje e sempre. Vamos juntos trabalhar muito por essa cidade. Um grande abraço, Luciano, muito obrigado aqui a todos da Marana FM. Em breve a gente vai ter também umas parcerias aqui com essa rádio. Valeu. Com certeza, um abraço, Sivaldo, obrigado mais uma vez. São 11h53. Encerramos também assim o Bom Dia Marano desta segunda-feira, agradecendo pela audiência de todos vocês. Um forte abraço, que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser, às 7h da manhã. Tchau, valeu. Bom Dia Marano.